Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone e o WhatsApp, DDD ainda do Maranhão, 99, e o telefone 991520454. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal, mande o link desse vídeo para outros também, para ajudá-los. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, e também estudos escritos, além da revista, em PDF, e também os slides, tanto em PDF quanto também em PowerPoint, então entre em contato conosco e envio para você gratuitamente. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, adultos, com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nós temos como comentarista das revistas da CPAD deste trimestre o pastor Elianai Cabral. Já estudamos neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, quando a família age por conta própria. Lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Lição 4, ídolos na família. Lição 5, motim em família. E hoje vamos estudar a lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Então vamos ver exemplos, bíblicos dentro deste assunto. Alguns pais que foram zelosos, guardadores da palavra de Deus, obedientes a Deus, porém os seus filhos não seguiram o caminho deles e foram rebeldes. E também, é claro que encontramos na Bíblia muitos pais que foram também idólatras, foram rebeldes à palavra de Deus, porém tiveram filhos bons, filhos tementes a Deus e que não foram idólatras. Nesta lição nós vamos ter os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, os pais de Sansão. Subtópico 1, uma situação espiritualmente deplorável. Subtópico 2, a mulher agraciada. Subtópico 3, recebendo orientações divinas. No tópico 2, vamos estudar o nascimento de Sansão e sua formação. No subtópico 1, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. No subtópico 2, a família de Sansão. No subtópico 3, a formação de Sansão. No tópico 3, vamos ver a fraqueza de caráter de Sansão. Subtópico 1, Sansão subestimou o poder do inimigo. Subtópico 2, a presunção de Sansão. Subtópico 3, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Então vamos procurar passar por todos esses assuntos aí e falarmos então sobre o assunto pais, então que são zelosos, porém seus filhos foram então desobedientes, são rebeldes. Texto áureo está em Colossenses 3:20, que diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então veja que esta é a advertência da palavra de Deus para os filhos. Sejam obedientes a vossos pais. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, diz assim, olha aí: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então olha aí, uma promessa para a longevidade, Aí, respeitar, obedecer os pais, honrar os pais. E esta palavra honrar significa tanto honrar obedecendo, quanto ao honrar sustentando quando for necessário. E aí abrange, por exemplo, visitar os pais, abrange amor, compreensão, companheirismo, amizade. Muitos pais hoje adoecem por causa de uma saudade dos filhos, às vezes só é visitado pelos filhos quando está doente. Isso acontece muito. Como os pais são muito velhos,
eles agem como crianças. Adoecem para receber as visitas. É como a criança, né? Chora sem motivo, mas chora porque sabe que alguém vai lá pegá-lo. A verdade prática diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Olha aí o que diz a palavra de Deus: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então ele ensina, instrui, né? Orienta, educa. Então temos que saber que a nossa obrigação como pais, temos o dever, a obrigação de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, de levá-los à escola bíblica dominical, ensinar no caminho, ou seja, você está no mesmo caminho, está indo, está dando exemplo, então você está levando, então ensina teu filho o caminho que ele deve andar. Então o caminho é Jesus Cristo. Então ensina, conduz, instrui, orienta, educa. Agora isso não vai lhe garantir que seu filho será como você, ou melhor do que você, que ele vai ser temente realmente a Deus no futuro. Agora nossa obrigação é ensinar o caminho, estando nós mesmos no caminho, servindo de exemplo, porque nada é mais importante na educação do que o exemplo. Então nós vamos dar o exemplo. Não quer dizer que eles vão seguir. Nós temos na Bíblia o Filipe, olha, homem cheio do Espírito Santo, usado tremendamente em dons do Espírito Santo, e ele era um dos primeiros diáconos. Depois nós vamos vê-lo em Samaria, sendo usado tremendamente no avivamento ali, ganhando muitas almas. Vamos vê-lo evangelizando o primeiro ministro da rainha Candace, lá no deserto, né? Depois vamos vê-lo em Azoto e depois vamos vê-lo numa visita de Paulo lá no finalzinho do livro de Atos, lá em Cesareia, e ele agora já é um evangelista. E ele tinha 4 filhas, donzelas, e todas 4 profetizavam. Olha aí que exemplo de pai, que família exemplar. 4 filhas, todas 4 eram donzelas e todas 4 eram usadas em dom de profecia. Quer dizer que eram moças espirituais. Aprenderam com o exemplo do pai. Mas nesta lição nós vamos ver pais zelosos, mas filhos rebeldes. A leitura bíblica em classe está em Juízes 13, de 1 a 7, também o versículo 24, e o capítulo 14, versículos de 1 a 3. Vamos ler. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 14 agora. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus,
Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então vemos aí que Manoá era um homem temente a Deus. Sua esposa prova que é temente a Deus, foi contar ao seu marido a visão que teve, exatamente o que aquele ser lhe disse. Depois conduziu seu marido para falar com aquele anjo. Ali cremos que era uma teofania, era o próprio Jesus Cristo que estava ali, que ele disse que o nome dele era maravilhosíssimo. Vamos ver aí o pai, então, de Sansão, Manoá, aconselhando seu filho, dizendo que ele deveria pegar a esposa dentre o seu próprio povo. Então vemos que exemplo familiar Sansão teve. Vamos ver a introdução da lição. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século XI a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel, apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel. Tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Então vemos aí que existem várias listas, aí dos juízes. Alguns vão dizer que tinham 13, outros 12, outros 14. Umas listas vão incluir Eli, sacerdote Eli, que também julgou Israel. Outras vão incluir aí Eli e também Samuel, que julgou também Israel. Então, existem as diferenças aí entre os números de juízes. Aí, numa tentativa de estabelecimento de uma cronologia para o período dos juízes, vamos colocar aqui uma lista para nós entendermos mais ou menos. E vamos ver a cronologia também mais ou menos. A invasão de Canaã, vamos ver aí no ano 1405 a.C. Vamos ver Israel sob o governo de Josué e dos anciãos, Juízes 2:7, aí 1405 a 1364. Depois, libertação com Otiniel da opressão de 8 anos de Cusã-Risataim, Juízes 3:8, aí 1356 a.C. Vamos ver uma trégua de 40 anos, Juízes 3:11, 1356 a 1316. Vamos ver a libertação com Eliúde dos 18 anos de opressão moabitas, aí Juízes 3:14 a 15, aí por volta então do ano 1298 a.C. Vamos ver 80 anos de trégua para as tribos do sul e do leste, Juízes 3:30, 1298 a 1218. Vamos ver a libertação com Débora e Baraque depois dos 20 anos de opressão de Jabim, no norte, Juízes 4:3, aí por volta de 1258 a.C. Vamos ver a trégua de 40 anos então no norte, Juízes 5:31. Então, entre 1258 e 1218, vamos ver a libertação com Gideão da opressão midianita de 7 anos, Juízes 6:1. Então, aí no ano 1211, vamos ver o governo de Gideão por 40 anos, Juízes 8:28. Então, aí de 1211 a 1171. O reinado de Abimeleque sobre Siquém, Juízes 9:22. Aí ano 1171 a 1168. Depois vamos ver aí o reinado de Abimeleque sobre Siquém, Juízes 9:22. 1171 a 1168. Vamos ver aí Tola, o Jair, Juízes 10, de 1 a 3, 1168 a 1123. Vamos ver a libertação com Jefté da opressão amonita de 18 anos, Juízes 10, 8 e 11:33, aí no ano 1105. Vamos ver Jefté, Ibizã, Elon e Abidom,
Juízes 12, 7 a 9, 11, 13 a 14, 1105 a 1074. Vamos ver a opressão dos filisteus por 40 anos, Juízes 13, 1. Então, 1119 a 1079. Proezas de Sansão, então, Juízes 14, de 1 a 15, 20, 16 a 31, que está aí entre os anos 1101 a 1081. Captura da arca, morte de Eli, 1 Samuel 4, 18, ano 1099. Batalha de Ebenezer, derrota dos filisteus, 1 Samuel 7, 2 a 12, ano de 1079. E depois Samuel como juiz, 1 Samuel 7, 15 a 17, aí 1079 até 1050. Então essa aí é uma cronologia aproximada dos juízes de Israel, incluindo aí então Eli e Samuel. Então a lição de hoje fala da época de Sansão. Os filisteus dominaram 40 anos e Sansão então é levantado por Deus para livrar Israel dessa situação terrível de escravidão, pressão social, impostos altíssimos, escassez de alimentos. Então isso tudo aconteceu entre o ano 1101 até 1081. Então no início da vida de Sansão, ele sujeito aos seus pais, ele viveu de acordo com a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus designava, até chegar a época em que ele então começou a ser usado por Deus. Agora Deus começou a usá-lo para livrar o povo a partir do momento que ele vai então se misturar com os filisteus. Então quando ele quer se unir a uma mulher de Tímina, que era dos filisteus, seus pais o avisam, o exortaram, dizer que ele deveria se casar com uma esposa dentro do seu povo, mas ele insiste em se casar com a filisteia. Então, Deus vai, neste plano que Deus tinha de destruir os exércitos filisteus, acabar com essa escravidão do povo de Israel, vai usar então Sansão nesta situação de confronto com os filisteus. Então Sansão, ao mesmo tempo, é usado por Deus, mas ao mesmo tempo ele quebra o voto de Nazireu, ele desobedece a Deus, a palavra de Deus, se torna um filho rebelde para seus pais. O nome Sansão, você vê aí, Shemesh, que quer dizer como o sol. Então parece que seus pais lhe deram um nome, procurando colocar um nome de acordo com a função. Ele seria um sol porque brilharia, Além do sol produzir calor, uma força, também produz um brilho, ou seja, todos o notariam. Ele seria conhecido por todos, seria famoso entre todos. Então Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos. Então aí fala que desde o ventre ele foi chamado então para ser um nazireu. E nós vamos falar o que é ser um nazireu. Então, pessoa que estava presa a um voto especial de consagração ao serviço de Deus durante um período definido ou durante toda a vida. Número 6, de 1 a 5. Sua abstinência era assunto pessoal. Geralmente, o voto era feito voluntariamente, mas os pais, às vezes, faziam a consagração dos filhos para a vida toda, como nos casos de Sansão, Juízes 13, Samuel 1 de Samuel 1, de 9 a 11, e de João Batista, Lucas 1, 15 e 80, Marcos 1, 6. Práticas de um nazireu: não podia participar do fruto da vinha, não podia cortar o cabelo, tinha que permanecer livre de todas as impurezas, inclusive de tocar no corpo de pessoas mortas ou animais, número 6, de 3 a 8. Ao final do período de separação, o nazireu deveria raspar a cabeça e queimar o cabelo cortado, número 6, de 13 a 21. Quando estava em Corinto, Paulo fez um voto temporário de nazireado. Esse período terminou quando foi a Cencreia, onde cortou o cabelo, Atos 18, 18. Mais tarde, Paulo foi persuadido a se purificar como nazireu, junto com 4 crentes judeus em Jerusalém, e a pagar pelo término dos sacrifícios relacionados ao voto daquele grupo, Atos 21, 18 a 26. Então vemos aí um resumo do que é ser nazireu. Vamos ver aí os principais erros então de Sansão.
Não se firmou na palavra de Deus, demonstrou falta de interesse e de respeito para com os mandamentos de Deus e desprezou totalmente a lei de Deus quanto ao casamento misto. Você veja Êxodo 34:16, Deuteronômio 7:3, Gênesis 24:3-4, 26:34-35. Não fez caso do ensino que seus pais lhe transmitiram da parte de Deus e abandonou os princípios bíblicos de vida para fazer a sua própria vontade. Juízes 3, 5, 8, 14, 24 e 25. Diferente de Moisés, que escolheu sofrer adversidades com o povo de Deus, ao invés de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Hebreus 11, 25. Sansão decidiu liberar suas emoções e atender seus desejos de maneira desagradável a Deus. Juízes 14, 3, 16, 1, 4, v 15, 7. Visando ao proveito e as vantagens pessoais, menosprezou os dons e o poder que Deus lhe concedera. Quebrou os votos de Nazireu, tocou em animal morto, bebeu vinho, revelou seu segredo e teve o cabelo cortado. Então veja que ele transgrediu totalmente aquilo que Deus o designou para ser. Então ele fez parcialmente a sua tarefa para a qual ele foi designado por Deus. Morreu prematuramente devido a ter uma vida aí totalmente contrária à palavra de Deus. Vamos ver exemplos de pais que tiveram também problemas com os filhos, exemplos bíblicos, Pais bons, tementes a Deus, que tiveram problema com seus filhos. No primeiro caso, vamos ver Jó. Jó, nós vamos ver aí, capítulo 1, versículo 5. Olha, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o nome de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então os filhos de Jó morreram todos, não foi à toa. Viviam de festa em festa, banquetes em banquetes. Também, quando aconteceu aquelas tragédias todas, eles não foram encontrados no campo trabalhando, estavam em banquetes. Também nós vamos ver seus pais, Jó e sua esposa, nunca estavam em nenhum dos banquetes que eles faziam, porque lá havia, é claro, bebida, embriaguez, talvez prostituição e tudo. Não é notado, que não é escrito no livro de Jó, mas é o que se deduz. Olha aí, os filhos de Samuel, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. 1 de Samuel 8:3. Então, filhos de Samuel, sabemos aí, eram para assumir o lugar do pai, não puderam, devido a seu comportamento totalmente contrário à palavra de Deus, contrário aos ensinamentos de seu pai. Vamos ver aí Eli e seus filhos. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. 1 de Samuel 2:12. Então, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, olha lá, foram péssimos exemplos de sacerdotes, roubavam as ofertas, viviam em prostituição. Péssimos exemplos, morreram na guerra levando a arca. Então, filhos desobedientes, filhos rebeldes, que são chamados aí filhos de Belial. Os filhos de Arão, porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Números 26:61. Então, no caso aí de Arão, seus filhos foram desobedientes às ordens de Deus, à organização do tabernáculo, não foram fiéis à casa de Deus e morreram queimados porque fizeram fogo estranho. Ao invés de pegar o fogo no altar de sacrifício, o fogo que desceu do céu, que era aquele fogo que deveria ser levado para dentro do tabernáculo, então eles fizeram eles mesmos fogo e levaram. Então foi falta de reverência com as coisas de Deus e de obediência a uma ordem dada por Deus. Então não seguiram o exemplo do seu pai Arão. Os filhos de Davi, Aminon estrupou Tamar, 2 Samuel 13:10. Absalão usurpou o trono de Davi seu pai, 2 Samuel 15:10. Adonias usurpou o trono de Davi seu pai, 1 de Reis 1:13. Então, filhos de Davi, olha aí, exemplos, péssimos exemplos, de filhos que não temeram a Deus e que desonraram seu pai. E nesta lição estamos falando aí do filho de Manoá, Sansão.
que se rebelou contra seus pais e contra Deus. Tópico 1. Os pais de Sansão. Subtópico 1. Uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Versículo 1. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Juízes 13, 1. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Então veja que era uma constante, Depois que Josué morreu, depois que aqueles anciãos que estiveram aí dando continuidade ao trabalho de Josué morreram, então o povo começou a fazer o que quisesse e começaram a copiar as nações que moravam ali junto com eles e em volta deles. Começaram a se tornar então idólatras. Então passava um período na idolatria e Deus então os entregava na mão dos inimigos. Começaram a ser escravizados. Aí eles clamavam a Deus e Deus mandava um juiz para os libertar dessa opressão. Aí nesta época que tornaram a cair na idolatria, então Deus os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Ficaram escravizados ali e tinham que pagar altíssimos impostos e eram humilhados por eles. 40 anos. Aí Deus então vai levantar agora um juiz para os libertar. E vem então essa época que é o nascimento de Sansão. Os pais de Sansão, tanto Manoá quanto a sua esposa, então são aí claramente identificados como pessoas de Deus, tementes a Deus. E eles recebem então uma visita do anjo do Senhor, que, no nosso modo de entender, é o próprio Jesus Cristo que está ali. Subtópico 2, a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa que era estéril. Juízes 13, 2. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Juízes 13, 3. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Então vemos aqui o nome do marido, que é Manoá. Não sabemos o nome da sua esposa, mas sabemos que era um casal então temente a Deus. A mulher era estéril, não podia ter filhos. E agora aparece então Jesus Cristo, que vai falar com ela, que sabia que ela era estéril, mas agora ela geraria um filho para libertar Israel da opressão dos filisteus. Então a história desta mulher é semelhante. Aí, olha bem, Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, Ana era estéril. Vamos ver lá, Isabel, podia ter mais filhos também. Vamos ler a própria Maria, não tinha relação com José, sexual, então era impossível ela ter um filho, também teve. Então veja que a história da família de Jesus Cristo é uma história de milagres. Então são mulheres estéreis que são chamadas para gerarem. Agora a geração é milagrosa. Então é uma operação sobrenatural de Deus. Se não fosse Deus, elas nunca teriam filhos. Por isso mesmo, Deus tinha direito sobre esses filhos. Então eles seriam servos de Deus. Foram chamados, escolhidos, antes mesmo de nascerem. No subtópico 3, recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, Juízes 13, 5. Ou seja,
Ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Números 6, 13 a 21. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisa considerada imunda, Juízes 13, 4. Não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra de voto do nazireu. Então veja que quando o anjo do Senhor fala com a mulher de Manoá, ele dá instruções a respeito da criança que ela teria. Agora, olha só que coisa interessante. Antes mesmo dela ter relação sexual com seu marido Manoá, e antes mesmo de ficar grávida, então ele dado uma ordem que ela não poderia beber vinho mais também, porque o menino seria nazireu. Olha, antes dele nascer, ela já tinha que parar de tomar vinho também. Então olha só, então olha que coisa impressionante para quem anda por aí evitando filhos. Antes de a criança ser gerada, para Deus a criança já existia. Antes da mãe conceber, ou seja, ficar grávida, ela já tinha que parar de tomar vinho, porque isso estaria influenciando no filho que ainda ia ser gerado. Olha só, que coisa impressionante. Deus disse para Jeremias: antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Olha aí. Então, quando uma mulher evita filho, ela está impedindo que Deus possa lhe dar um filho que vai ser uma bênção para o mundo inteiro. Quantos pregadores, quantos profetas, quantos homens de Deus, mulheres de Deus deixaram de nascer? Nós não estamos nem falando de pessoas do mundo, mas de crentes, porque foram evitados. Para não falar mais duramente, vamos falar assim, que foram evitados. Então veja aí no versículo 4, capítulo 13, versículo 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Olha, conceberás é futuro. E agora, ela tem que parar de tomar vinho e de comer qualquer coisa imunda imediatamente antes mesmo de ficar grávida. Isso é muito importante. Vemos aí um outro exemplo, bem claro na Bíblia, de outro nazireu de Deus, que era João Batista. Quando você vê aí os filmes sobre João Batista, que você vê João Batista do cabelo curtinho e tal, você já vai ver que está tudo errado. Aquela barba pequena e tal, tudo errado, Pessoas que não compreendem as coisas de Deus, não compreendem a palavra de Deus, não entende o que é ser nazireu. Então, o nazireu jamais podia tomar vinho e jamais podia cortar o cabelo. E jamais poderia comer alguma coisa imunda. Então, por exemplo, comer qualquer coisa com sangue, ou comer qualquer um daqueles animais que eram proibidos pela palavra de Deus. No tópico 2, o nascimento de Sansão e sua formação. Subtópico 1, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor, Juízes 13, 24. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan, Juízes 13, 25. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Então veja que a Bíblia declara que a esposa de Manoá era estéril, ou seja, não podia ter filhos. Então Sansão nasce de um milagre de Deus. É uma ação sobrenatural. Então ele nasce e vai crescendo, se desenvolvendo, no meio do seu povo, e o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele, vai o orientando onde ele deveria ir, o que deveria fazer. Então vai o orientando, vai guiando Sansão para a tarefa para a qual Deus o havia chamado.
Então ele começou a ser conduzido, impelido pelo Espírito Santo a ir ali até o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então você vê aí o mapa onde ficava aí os filisteus, né? E essas localidades que nós vamos falando aqui. Então você vê Zorá aí, que é pertinho de Emaús, fica perto de Jope, perto de Azoto, e também não é muito longe de Jerusalém. Então a intenção do Espírito Santo que era exatamente colocar Sansão ali no lugar onde ele teria contato com os filisteus, e ali então já nasceria aquela inimizade natural, e Sansão seria usado então com a força sobrenatural para derrotar os filisteus. No tópico 2, a família de Sansão. O menino Sansão, do plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Juízes 13, 6, 8, 9, 11 e 20. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Então, humanamente falando, Sansão estava debaixo então da tutela dos seus pais. E nós vamos ver aí que seus pais eram pessoas tementes a Deus. Tanto é que, além de sua mãe ter um contato direto com Deus, o seu pai orou insistentemente, era um homem o seu marido, Manoá, era um homem de oração. Ele orou insistentemente, depois que ela veio falar com ele, olha, talvez fosse outra mulher, ela guardasse segredo daquilo. Mas não, ela foi falar com seu esposo sobre a visão que teve, o que o anjo do Senhor lhe disse, e ele foi orar insistentemente, orando e persistente, orando para obter resposta, orientação, para que ele também visse o anjo. E olha que ele recebeu a resposta. Então ele também viu, e ali nós vamos ver que era uma visão então teofânica, o próprio Jesus Cristo. Quando ele pergunta qual é o seu nome, ele diz, para que você quer saber? Visto que é maravilhosíssimo. Olha, nós colocamos aí uma figura ilustrativa para você ver, Então cremos que aí era uma aparição do próprio Senhor Jesus Cristo. E veja que o anjo do Senhor falou com a mulher de Manoá, ela foi e contou ao seu marido, depois o anjo apareceu de novo para ela, e o marido não estava, pois ela saiu correndo a buscar o seu marido. Então veja que Manoá insiste em oferecer um sacrifício ali, um cabrito, E ele diz que deveria oferecer então a Deus. Manoá não sabia que ele estava diante do próprio Deus, E quando ele acende o fogo ali, a fumaça sobe, e o anjo do Senhor então sobe no meio daquele fogo, daquela fumaça. Aí Manoá, quando vê isso, diz, certamente nós vamos morrer, que nós vimos o próprio Deus. Então vimos através disso tudo aí, que era um casal unido, um casal que temia realmente a Deus, um casal de oração, e certamente educaram corretamente o seu filho Sansão. No subtópico 3, a formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, número 6, de 1 a 7, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade,
A responsabilidade diante de Deus é individual. Ezequiel 18:20, Romanos 2:6. Outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Gênesis 4, de 1 a 5. Então nós vimos que esses pais de Sansão educaram Sansão no caminho do Senhor e também insistiram, cuidaram para que ele fosse criado como nazireu. Então, não cortaram o seu cabelo, não deixaram que ele tomasse vinho, não deixaram que ele comesse qualquer coisa imunda. Então, cuidaram tudo direitinho, educaram, né? É claro que, como ele tinha o cabelo grande, todos perguntavam por quê. Então, seus pais disseram para ele que ele nasceu sobrenaturalmente, que Deus o havia chamado, que tinha uma função para ele e ele deveria cumprir aquele voto. Então, para todos, ele tinha que passar essa informação, que ele era um nazireu de Deus. Ninguém usava cabelo comprido. Quando você vê esses filmes por aí, isso aí é tudo invenção dos homens. Os homens não usavam cabelo comprido. Pelo contrário, não era nem permitido. Somente o nazireu é que deixava o cabelo crescer. Veja bem que Paulo diz assim: ter o cabelo comprido é desonroso para o homem, já para a mulher é honroso. Já pensou se Jesus, por exemplo, tivesse cabelo comprido, Paulo ia dizer que é desonroso ter cabelo comprido? Então, se nós olharmos os homens da antiguidade, né, até lá entre os gregos e tudo, vamos ver que todos usavam cabelo curto. Então, homens usavam cabelo curto, mulheres usavam cabelos longos. E Paulo diz que o cabelo da mulher foi lhe dado em lugar do véu. Então, Sansão foi criado com a educação correta, ensino correto, dentro da palavra de Deus, com temor a Deus, sabendo que era orar, né? Sabendo que era viver como nazireu, servo de Deus. Agora, o problema é que alguns filhos seguem a orientação dos pais, continuam no temor de Deus, imitam seus pais na fé, mas existem aqueles que são rebeldes, que desobedecem, que não têm devido temor a Deus, então se rebelam contra seus pais e contra Deus. Foi o caso então de Sansão. Nós temos então vários exemplos bíblicos, entre eles temos aí Caim e Abel, criados pelos mesmos pais tementes a Deus, mas um se tornou um assassino, enquanto o outro era um adorador de Deus. E assim nós temos vários exemplos, né? Filhos de Jó, vimos aí os filhos de Eli, os filhos de Davi, os filhos de Arão, os filhos de Samuel. Então são exemplos aí de pais que orientaram corretamente, mas os filhos foram desobedientes. No tópico 3, a fraqueza de caráter de Sansão. Subtópico 1, Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Juízes 15, 15 e 16. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tímina, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Juízes 14, 5 e 6. Assim Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Juízes 16, 18 a 22. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro 5:8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Então vemos aí grandes feitos, de Sansão. Ele sabia da unção do Espírito Santo sobre ele, do poder de Deus sobre ele. E ele foi experimentando, a força dele foi crescendo. À medida que o cabelo crescia, também crescia o poder de Deus sobre ele. Então ele sabia da sua força descomunal, sobrenatural.
Tanto é que, certa feita, então, ele venceu 1000 homens com a queixada de jumento. Nós vamos ver ele carregando o portão de uma cidade, uma porta gigantesca. Aqueles portões significavam o poderio de uma cidade. Quanto maior o portão, mais poder de defesa tinha a cidade. Então, ele carregou aquele portão por uma distância longa e deixou lá em cima do monte. Ele matou vários soldados, escondeu o corpo deles, né? Ele fez muita coisa que só uma força sobrenatural poderia fazer. Então ele pegou esse leão e fendeu o leão de alto a baixo, rachou o leão no meio. Então Sansão agora invoca com a mulher de Tímina, quer casar-se com ela, e ele querendo ganhar lençóis e vestes, né? Viu ali todos vestidos belamente, então ele queria ter aquelas mesmas coisas que aquelas pessoas tinham. Para conseguir isso, então ele iria usar, olha só, usar o poder de Deus. Ele iria usar o milagre que Deus fez através dele. Quando ele passou pelo caminho, ele viu que aquele leão que ele tinha matado estava cheio de mel, que as abelhas entraram ali, produziram mel. Então ele propõe um enigma para eles. E ele diz: olha, se vocês não acertarem, vocês vão me dar 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E se vocês acertarem, eu é que dou isso para vocês. E o enigma era o seguinte: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Em 3 dias não puderam declarar o enigma. Eles tinham 7 dias para, então, descobrir o que significava aquilo. Sansão estava se referindo àquele leão que ele tinha matado e agora estava cheio de mel. Mas aqueles homens foram então até a sua noiva e disseram para ela: ou você revela isso para nós, ou nós vamos queimar sua casa e matar seus pais queimados também. Então ela vai, descobre o segredo com Sansão e conta para eles. Então eles depois vão e declaram a Sansão o enigma. E ele percebe logo o que aconteceu, que eles forçaram sua esposa a dizer. Então ele fica furioso com isso. Então Sansão agora fica devendo as 30 vestes, 30 lençóis, e ele vai então e mata 30 filisteus e traz então as roupas deles, né? Ele sai dali furioso e acabam pegando a sua esposa e dando em casamento a outro homem. No subtópico 2, a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo e, por causa disso, passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. Juízes 14:1 e Juízes 16:1. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Lucas 15:11-32. Então vemos que Sansão se acostumou com aquela força sobrenatural e começou a achar que aquilo era dele mesmo e não vindo de Deus, porque pensou que poderia continuar com aquela força sobrenatural, mesmo estando em pecado, mesmo vivendo para se agradar a si mesmo. Ao longo do tempo temos visto quantas pessoas foram tremendamente usadas por Deus e perderam a presença de Deus, o poder de Deus, devido exatamente a isso, devido a acharem que poderiam viver sem estarem na dependência de Deus. Não estavam mais jejuando, não passavam mais horas orando, se dedicando à leitura e estudo da palavra de Deus, se descuidaram da vida espiritual e passaram a atender os seus desejos carnais, passaram a desejar mais as coisas do que amar as pessoas. Então Sansão passou a brincar com o diabo, começou a achar
que, devido à sua força sobrenatural, ele era invencível. Passou a achar que não dependia mais de Deus para viver do jeito que ele queria. No subtópico 3, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16, 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou no terreno perigoso, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Juízes 16, 1. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Juízes 16, 4. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22, 6. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Eclesiastes 1, 9. Então veja que Sansão, além de se casar com a mulher estrangeira, desobedecendo aos seus pais, desobedecendo a palavra de Deus, ele também arranjou uma prostituta. E além de arranjar uma prostituta, depois ainda se uniu com uma mulher terrível chamada Dalila. Ela se vendeu aos filisteus. Então veja, ele agora achou que podia brincar com o diabo. Então Sansão mentiu 3 vezes para Dalila, pensando que poderia brincar. A mentira é própria do diabo. Quem mente já está comprometido com o diabo. Então veja que Dalila ganharia de cada príncipe dos filisteus 1.100 moedas de prata. Então ela vai até Sansão, insiste com ele para revelar o segredo. E ele mente da primeira vez, dizendo: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então enfraqueceria e seria como qualquer homem. Depois de novo ele mente dizendo: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Depois ele mente de novo: se tecerem 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. Então depois de mentir essas 3 vezes, então na 4ª vez, olha aí, o diabo é insistente. Insistiu com ele, Dalila. Mas agora ele diz: se me cortarem meus cabelos, então eu ficarei fraco. Então Dalila o faz dormir. Quando ela percebeu então que ele tinha dito a verdade dessa vez, ela já manda chamar alguém para cortar os cabelos de Sansão. Já avisa os príncipes que descobriu o segredo. Então deixa tudo pronto. Ela o faz dormir. Manda então que o rapaz corte o cabelo de Sansão. E ele, quando ela grita que os filisteus estavam ali, ele pensava que estava ainda cheio do Espírito Santo, que tinha ainda o poder de Deus sobre ele. É como Saul. Ele achava que ainda tinha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo se retirou dele. Então veja que a palavra de Deus diz aí: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então veja, os filisteus então pegaram, o prenderam, vazaram os seus olhos, o colocaram como um burro de carga, lá no moinho trabalhando. Então nós sabemos do final da vida de Sansão, que os filisteus reunidos, num grande anfiteatro ali, tinham 2 colunas, pelo que se acredita ali. Colunas tinham mais ou menos 1 metro de largura, as principais vigas de toda essa estrutura, Então tinham 2 colunas ali fortes, segurando toda a estrutura. E Sansão é amarrado entre essas 2 colunas, e ele pede a Deus então uma última oportunidade para destruir então os filisteus, como Deus havia chamado ele para fazer. Então ele mata mais filisteus nessa última oportunidade que ele tem do que durante toda a sua vida. Ou seja, naquele dia então morreu pelo menos aí mais de 1.500 filisteus só naquele dia, quando ele então derruba aquelas pilastras, aquelas vigas, aquelas colunas, e então aquilo ali
cai em cima de príncipes, cai em cima do povo, mata então pelo menos mais de 1.500 pessoas. E como eram os cabeças dos filisteus, então foi muito importante essa vitória sobre os filisteus, mas Sansão também morre junto com eles. Então vemos aí o resultado da desobediência de Sansão. A obrigação dos pais de Sansão, eles fizeram corretamente, mas Sansão foi rebelde, então a santificação que ele devia a Deus, foi desobediente à palavra de Deus. Então foi um homem que se corrompeu, não soube lidar com o poder que Deus lhe deu. Acabou fazendo a tarefa que Deus tinha para ele fazer parcialmente. Não fez o que deveria fazer. Depois os filisteus ainda vão dar muito trabalho para os israelitas. Conclusão: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Então o objetivo da lição não é contar toda a história de Sansão, embora tenhamos feito aí um resumo geral, mas o objetivo aqui é mostrar que os pais podem ser pessoas de Deus, terem comunhão com Deus, serem tementes a Deus, educarem corretamente seus filhos e mesmo assim tem filho que é rebelde e desobediente. Nós temos orado por várias famílias e sabemos o problema que os filhos têm dado. Quantos filhos até de pastores, estão aí nas drogas, na prostituição, nos vícios de todo jeito, na bebida e em vários pecados terríveis. Isso acontece muito hoje em dia, são filhos rebeldes, embora seus pais tenham levado seus filhos para a escola bíblica dominical, para os cultos, tenham ensinado para eles a palavra de Deus, mesmo assim se rebelaram, porque o coração deles era péssimo, eles não prestavam realmente. Eram, como diz a Bíblia, filhos de Belial. Mas o dever do pai e da mãe é sempre orar, ter muita paciência, amar os seus filhos e esperar. Quem sabe um dia, eles ainda acordem e atentem para a palavra de Deus, que se lembrem como foram criados, para o que foram criados, lembrando que tem um Deus, um Pai, cheio de amor e misericórdia, esperando que eles retornem, que eles acordem, despertem, que saiam desse pecado que estão vivendo, porque Deus tem plano maravilhoso na vida deles. Então aprendemos aí com Sansão que o filho deve obedecer aos seus pais, deve seguir as orientações dos seus pais, deve copiar os seus pais na vida espiritual deles, sendo obedientes. Veja, a longevidade na Bíblia é prometida aos filhos que respeitam, que honram os seus pais. Sansão não fez isso, morreu prematuramente, morreu muito novo, Então vemos claramente que a palavra de Deus está se cumprindo aí. Então veja que um homem pode ser aí usado tremendamente por Deus, ser cheio do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, e mesmo assim, se ele não cuidar da sua vida espiritual, ele pode cair em pecado e perder tanto tudo que Deus lhe deu, quanto também a própria vida. Então o homem de Deus tem que saber, tem que estar sempre orando, e não é orando pouco, é orando muito, jejuando, estudando a palavra de Deus, se esforçando, lutando sempre contra o pecado. Vamos orar agora. Se você deseja entregar a vida para Deus, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar agora. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e comece agora uma vida nova com Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, você que está doente, está enfermo, vamos orar para você ser curado agora. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, em tuas mãos aqueles que se chegam a ti agora, arrependidos dos seus pecados,
estão agora entregando suas vidas a Ti, Senhor. Estão crendo que Jesus Cristo, Teu Filho, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, morreu em nosso lugar naquela cruz e ele ressuscitou. Abraça com força, glória a Deus. Deus agora te recebe por filho, te abraça como o pai que recebe o filho, que às vezes é aquele filho que tinha se afastado, está retornando agora. Senhor, abraça, perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Recebe o amor de Deus, o perdão de Deus. Recebe o Espírito Santo. Você que está doente, está enfermo, recebe a cura agora. Solta toda enfermidade, toda doença. Solta essas vidas, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora e cura totalmente. Glória a Deus. Amém? Não se esqueça de dar o like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de passar esse link para outras pessoas. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, entre em contato conosco, telefone 99951520454. Nós enviaremos para você gratuitamente PDF e PowerPoint. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.